Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui muito feliz sempre, aos domingos aqui na Rádio Mundial, estou ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo que está aí curtindo a gente. Estou aqui no comando do Jean Lourusso para fazer sempre o melhor programa sobre espiritualidade. Aliás, o melhor programa, não só o meu, mas de todo mundo que trabalha aqui comigo, né? E hoje, sabe o que eu queria falar? Eu sempre pesquiso para trazer alguma coisa atual, alguma coisa que acontece na semana. Semana passada eu fiz um programa sobre Apocalipse, relembrando aí o fato de ter vindo para a mídia algumas considerações sobre a eleição e o vencer do Trump. E o Trump, quando ganhou, eu publiquei no meu Facebook que ele tinha muito a cara de Saturno, que é o regente de 2017. E as pessoas perguntaram para mim: Mônica, fala mais sobre isso, comenta sobre isso no programa. Então, hoje eu não sei se eu vou conseguir falar sobre todas as características das regências de 2017, né? Mas assim, eu vou começar com o planeta Saturno, vou falar um pouquinho dos anjos, a regência dos anjos, o salmo, cores, um monte de coisa. Então, se eu não conseguir fechar nesse programa de hoje, a gente continua na semana que vem. Então, quando eu postei, eu fiz o comentário do Trump falando que ele tinha muito essa cara o Temer também tem muito essa cara de Saturno, aquela coisa tradicionalista. Eu lembro um dos primeiros palestras, enfim, uma aparição do Temer, ele estava com um terno, até meio, não antigo, né, não desfazendo dele, não é isso, mas assim, com aqueles botões dourados, aqueles ternos de 1980, mostrando uma coisa meio retrô. E o Trump é muito a cara de Saturno também, né? O Crivella, que ganhou aí na política no Rio de Janeiro, né? As tradições evangélicas da família, o Saturno é muito que a esposa do Temer comentou, da mulher do lar, bela e recatada. Então o Crivella, a história do repatriamento do dinheiro voltando para o Brasil, a questão de rebaixar a nota e tirar o grau de investimento aqui do Brasil também, a Lava Jato. Isso tudo já é um prenúncio muito interessante da regência do que nós vamos ter o ano que vem. Aí você pergunta para mim: Mônica, mas isso é ruim? Ter a regência de Saturno no ano que vem é ruim? O Saturno, a palavra-chave dele é: aqui se faz, aqui se paga. Então, se você está fazendo e tendo a sua vida toda direitinha, toda bonitinha, você não tem nada a temer. Mas aqueles que são os trambiqueiros, que estão tentando ganhar dinheiro por fora, isso você vai ter, assim, praticamente semanalmente, você vai ter prefeitos, governadores, políticos presos, não tenha dúvida. Então, a Lava Jato vem mesmo nesse aspecto de Saturno. O que é o Saturno? Saturno, ele é considerado o mestre. E ele está associado à restrição e à limitação. Então, enquanto Júpiter se expande, né, a gente teve Sol e Marte, tivemos Sol em 2016, Marte em 2015, né? A gente tem o Saturno que ele contrai e ele entra para o ano que vem. Então, Saturno, na verdade, é a representação simbólica do limite e da experiência humana. Por que eu comparei a regência do ano que vem, Saturno, com o Trump? O Saturno limita. Saturno é doido para levantar muro. Quando você vê alguém querendo levantar muro, ele tem um Saturno aspectado, ele projeta em cima no muro, nas limitações. Isso tem muito, por isso que eu te falei, é muito parecido. Ele é retrô, lembra muito 1960, 70. Esse submergir da Ku Klux Klan é muito Saturno também. Então, embora em alguns casos, muitos dizem que Saturno ele é meio sombrio, ele é meio deprimente, o Saturno traz para nós a estrutura, a sabedoria aos nossos tempos. Então, o Saturno ele acaba conhecendo os limites do tempo, da matéria, e se não fosse Saturno, a vida seria muito confusa ou
desestruturada, tanto que Saturno rege os ossos. Imagina você como ser humano ser uma estrutura forte com os ossos. Saturno é a mesma coisa. Então, positivamente, eu tenho em Saturno a sabedoria, os limites, a estrutura, a responsabilidade, a maturidade, o ser mestre, a ambição e o estatuto. Por exemplo, eu tenho um Saturno bem aspectado no meu mapa, eu sou professora. Sou professora das artes divinatórias, da angelologia, do meu tarô, que eu amo, eu faço os cursos através do Skype. Então, o Saturno é a tradição, é bom, é o mestre, é o professor. Agora, a sombra de Saturno é a restrição, é o medo, a inflexibilidade, o conservadorismo, algumas dificuldades, os atrasos, o esforço, algumas vezes em vão, e também a rigidez. Então, o Saturno, ele indica os nossos limites, os nossos medos, as nossas frustrações pessoais. Isso vai forçar com que você supere, com que você evolua. A regência do ano que vem vai favorecer principalmente o signo de Capricórnio. Vai favorecer também os signos relacionados à Terra. O que é o Saturno? Saturno, ele denuncia. Por isso que você tem um ápice do Lava Jato já em 2016. Então, aliás, não tenha dúvida, né? A Lava Jato, ela vem com um tremendo esforço para que você consiga tentar limpar essa veia cruel de corrupção, né? Que isso é uma expansão que já vem, há um vício aí. Então, o Saturno vem para fazer o quê? Ele vem para te tornar mais virtuoso e não vicioso. Então, no ano que vem, nós teremos que ser mais esforçados, mais perseverantes. Nós podemos aceitar propostas mais desafiadoras para a gente superar. O ano de Saturno é um ano bom para quê? Para estudar, para promover, para você comprar uma casa melhor, para você estudar, voltar a estudar, você ter um diploma. Então, o Saturno te cobra a ser um ser humano que também materialmente vai te favorecer as aquisições que você deseja. Ou seja, você vai acumulando as suas vivências e experiências e vai se tornando um mestre. De novo, então, eu volto a falar. O Saturno, ele lembra as nossas fronteiras, as responsabilidades e os nossos compromissos. E ao ganhar experiência e também aperfeiçoamento, a gente se torna um mestre e um sábio. Saturno, ele dá como eu falo, ele te dá um puxão de orelha. É aquela absoluta certeza que você está se sentindo seguro e você se vê também obrigado a se tornar mais responsável, mais disciplinado, perseverante e cauteloso. Com a energia de Saturno, quando ela é mal vivida na pessoa, a pessoa se torna fechada, rígida, inflexível e pode ter dificuldades de se ligar a si mesmo e, consequentemente, nos outros. Então, ele não consegue explorar as emoções. As pessoas que têm essa regência de Saturno, como signo de Capricórnio, um pouquinho de Touro e Virgo, têm que deixar as emoções fluírem mais. Se você não canaliza bem essas emoções, no futuro você pode ter problemas de artrite, artrose, você pode ter problemas de coluna, de ossos, a pele, e aí ela fica demasiadamente crítica, contraída. Então, geralmente, quem tem problema nos ossos, no teu esqueleto de modo geral, artrite, artrose, mostra que você é super crítica consigo mesma e acaba desencadeando nas questões das torções, das hérnias de disco, de tendinites, etc. Eu sei quando eu sou demasiadamente crítica no momento aí ou de estudo ou de pesquisa, a minha tendinite é a primeira a cantar e dizer para mim, Mônica, você está sendo muito dura com você mesma, né? O Saturno, ele é basicamente sempre associado aos nossos pais, a figura paterna, a autoridade e algumas lembranças de infância. Ele representa também a disciplina, os professores e outros que impõem algum tipo de sabedoria para a gente, né? O Saturno, que é o ano que vem. E o Brasil, por ser do signo de Virgem, né? O Brasil é Virgem, é Virgo com Aquário, a gente mostra que ele tenta recuperar o que ele perdeu,
em 2017 e volta a tentativa de voltar ao status. O problema de Saturno, na minha opinião, é que ele não dá tanta voz às mulheres, né? Então, de novo, a gente tem aí alguma coisa limitadora na época num padrão mais patriarcal. Saturno também ele pode ser representado como deus do tempo. Então, ele mostra a nossa capacidade de perseverar nos desafios e ele representa o senhor do karma. É muito possível que nós vivenciemos, então, no ano que vem, questões kármicas. Você recupera a vivência, o falar, a amizade com alguém do passado. Você pode retornar à tua cidade, estado natal, teu país natal. É muito provável que você acabe viajando. Eu tenho uma amiga minha equatoriana, está indo para lá, está com muita vontade de voltar a morar no Equador. Então, a gente tem a volta da raiz, a vontade de você sair de lugares um pouco urbanos e tentar se estruturar mais em lugares com terra, um sítio, campo. Você vai ter uma valorização de religiões tradicionais, tradicionalistas, né? Então, a gente tem o catolicismo, a gente tem o islamismo, que também está em ascensão. A única coisa que me preocupa, o Saturno, como ele rege o mármore em si, toda vez que me vem a ideia de Saturno com mármore, me lembra muito o Vaticano. Eu acho que nós podemos ter algum tipo de prejuízo, inclusive em deslocamento de terra, que já está acontecendo na Itália, né? Basicamente, eles estão aí muito próximos naquelas placas tectônicas, bem onde tem aquela rachadura das placas. Então, isso pode provocar também terremotos com muita intensidade em lugares como Itália, como Espanha, como Portugal. A gente pode sofrer esse tipo de abalo. Então, como eu falei para vocês, no corpo humano, o Saturno ele vai reger então a pele, vai reger os ossos, né, a estrutura óssea. Ele também rege todo o processo de organização celular. A gente pode contar então 2017 vai haver um progresso incrível frente à ciência, tecnologia, a nanotecnia. É isso? Opa, nanotecnologia, tá certo, eu falei certo. Eu perguntei para o meu filho que está aqui do meu lado. Então, toda essa reestruturação de organização vai acontecer. Aí, o que eu fiz? Eu pesquisei todos os anos que foram regidos por Saturno. Eu fiz essa pesquisa na internet e eu vou colocar para vocês o que a gente pode esperar em 2017. Lembrando que o Saturno é o planeta que ele semeia e ele vai colher. O Saturno nos força a desenvolver as nossas qualidades. O símbolo dele também é o cabrito, né? O cabrito, qual é o símbolo do Capricórnio, né? Ele se agarra, ele tem as garras dele, então ele fica no topo se agarrando, ele não quer perder status. Ou seja, no ano que vem você não vai perder status, né? Mas você vai economizar a beça para você passar com o suor do seu trabalho. Você vai na tentativa de voltar a poupar, então a gente vai ter uma recolocação no mercado de trabalho, muito provável que os empregos retomem a dinâmica que existia antes de 2016. Então a gente tem uma retomada, uma tentativa de acelerar para você ter uma produção mais acentuada, apesar que a previsão dizem que ainda é de 1%, é pouco, mas a gente vai tentar retomar isso tudo, né? Então, o Saturno, ele agarra, ele quer o melhor, ele quer subir no topo. Ele sempre vai tentar fazer o melhor, vai se cobrar muito por isso que em anos de Saturno são anos importantes para quê? Para se estudar, exatamente para você ir bem nas provas, para você passar de ano, passar na faculdade, passar nos seus testes, né? Para você ter os seus certificados que você deseja ter tanto. O Saturno te dá senso de responsabilidade e é um indicativo de muito trabalho na tua vida. Aí o que eu fiz? Eu falei, deixa eu pesquisar para dar uma olhada nas regências de Saturno. Por exemplo, no ano de Saturno, em 1914, a gente teve declarações de guerra do Império Alemão ao Império Russo, inclusive a França declarou guerra ao Império Alemão. A gente tem, em 1942, em 7 de janeiro, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. Em 53, que também foi um ano de Saturno, nós tivemos inundações nos Países Baixos, Reino Unido e Bélgica. Então,
a gente pode esperar alguma coisa com guerra mundial? Podemos. Quando o Trump se elege e eu faço a pesquisa de Saturno, eu gelei na hora. Quer dizer, ele está entrando no ano de Saturno com conservadorismo, querendo levantar as fronteiras, os muros, absolutamente, totalmente intolerante. E quando eu faço a pesquisa, eu me deparo com anos de Saturno, onde se iniciaram algumas guerras, né? Por outro lado, em 1960, que também foi um ano de Saturno, houve uma preocupação muito grande com os refugiados. Em 1960 foi o Ano Mundial dos Refugiados. Teve a independência de alguns países. Em 1974, outro ano de Saturno, a gente teve a descoberta, através da escavação em Xi'an, eles descobriram um sítio arqueológico super importante, super famoso, super conhecido, que é lindo, maravilhoso. Depois vocês podem fazer a pesquisa. Então a gente pode ter essa reprodução de coisas antigas, né? Principalmente no Irã, no Iraque, no Egito, ainda pode acontecer. Ah, que interessante. Em anos de Saturno também a gente tem revelações a respeito de Jesus, da vida oculta de Jesus. Em 1985, um outro ano de Saturno, em 15 de janeiro, nós tivemos o Tancredo Neves eleito. Em 92, tivemos a primeira conferência das Nações Unidas, o primeiro ano que houve uma responsabilidade, uma preocupação sobre o meio ambiente. Em 99, outro ano de Saturno, o que aconteceu? Aquele grande temor do fim do mundo. Tivemos também o processo de impeachment do Bill Clinton, que eu estou desconfiada que pode ter alguma coisa de passeatas nos Estados Unidos pedindo impeachment do Trump, pode acontecer. O Boris Yeltsin renuncia ao cargo, quer dizer, você tem filamentos políticos importantes que podem acontecer para o ano que vem, e onde o povo vai à rua pedindo impeachment, pode acontecer. Em 2013, outro ano de Saturno, o Papa Bento XVI abdicou. Não creio que vá acontecer com isso com o nosso querido Papa Francisco, mas ele pode tentar dar uma nova reestruturada ou se afastar um pouco por conta de um problema de saúde ou com medo de alguma coisa relacionada a terrorismo frente ao Estado Islâmico. Então, quando a gente faz uma pesquisa para passar para vocês, aí você fala assim, Mônica, é muita coisa negativa. Não é. A gente tem questões importantes relacionadas ao crescimento do país, isso é nota 10, e a gente tem essa possibilidade de novas estruturas altamente benéficas para o Brasil. Então a gente vai ter um ano muito favorável para o Brasil. O Brasil volta a tomar o caminho, o rumo, nós vamos ter, gente, graças a Deus, uma retomada de trabalho. Isso é muito bom. E mais do que nunca, as pessoas, de modo geral, elas conseguem e vão tentar produzir algo melhor, principalmente com questões ligadas a mais estudo, mais ensino. É óbvio que isso tudo traz motivação para as famílias. Você tem pais mais estruturados, filhos estruturados, todos caminham bem para as escolas. Quando eu vejo as ocupações das escolas em 2016, já é uma pré-tentativa para a gente ter um melhor nível educacional em 2017, o que é bom. Quer dizer, eles não estão lá à toa. Eu apoio, eu acho que todo movimento, sendo pacífico, é permitido, é válido, é construtivo, né? Então, é isso que a gente tem que planejar. Se você é uma pessoa que tem cabeça no lugar, você não é aquela pessoa gastona. Se for gastona, você vai ser cobrado no ano que vem, pode ter certeza. Você está comprando seu carro, está pagando seu carnezinho, você está estudando todo mês para passar nas provas, quer o melhor, está guardando um pouquinho, você vai ter um ano maravilhoso. Agora, o que a gente vai ver de político preso ano que vem, o Saturno é o cobrador do karma, para limpar, isso vai acontecer. Depois a gente tem um outro retorno de Saturno, e ainda vai demorar um pouquinho, mas a presença desse Saturno, na verdade, a expectativa é que ele dure outros anos também, né? Ele vem para essa limpada no karma, favorece as plantações, vai favorecer a questão do plantio, a inflação controlada,
aos juros menores, apesar que Saturno ele gosta de um jurinho, mas você tem expectativa de um decréscimo na questão dos juros para poder ajudar também a população a ter seus bens, a ter suas coisas, comprar. Você vai ter uma facilidade para adquirir sua casa própria e é muito bom. Então, favorecendo aí principalmente, a gente tem Capricórnio, nós temos Virgo e Touro, um pouquinho do Aquário também vai pegar um pouquinho, e é isso, né? O conhecimento da espiritualidade vem com força também, isso é bom, trazendo garantia, força, e é o que eu falo sempre, quem é espiritualista não abaixa a cabeça. Eu estudo sobre espiritualidade há 38 anos, tenho a regência de Saturno, não baixa a cabeça. E olha que já aconteceu muita coisa na minha vida, com ataques, com pessoas até... eu tive situações muito dramáticas por conta das religiões que queriam me oprimir. Eu não baixo a cabeça para ninguém. Eu posso ser diplomática, baixar minha cabeça para não criar confusão. Mas mantenha a cabeça erguida, faça prevalecer seus direitos, coloque a sua voz. Se for necessário, vai para a rua, não se deixe temer pela força de outras religiões que podem inibir o trabalho que você faz. Se alguém te critica no Facebook, denuncie. Tira um print, denuncia, vai na delegacia. Isso que você tem que fazer. Você tem que fazer sua voz valer para você continuar aí depois dos outros anos com muita qualidade de vida, qualidade espiritual e tudo mais, tá bom? Eu ia tentar falar sobre outros assuntos das regências de 2017, não deu tempo. Vou falar sobre os anjos, semana que vem. Vou falar sobre os anjos, sobre o tarô, sobre pedras. Nossa, eu fiz um monte de coisa e acabei me estendendo no Saturno, que eu acho que é importante. Saturno é um ano bom. Em alguns casos pode se tornar dramático, principalmente nas relações internacionais. Vamos acompanhar para ver, torcendo para que esse homem aí, que para mim... há um desajuste nele, eu estava vendo o mapa dele na parte da manhã, ascendente em Leão, por isso que ele tem aquela juba na cabeça, né? Quem tem ascendente em Leão tem uma preocupação grande com o cabelo. Eu tenho uma amiga minha do sul do país, a Cris, ascendente em Leão, tem uma cabeleira, até o bumbum, aquele cabelo bem tratado, então ascendente em Leão que ele tem, por isso é bem tradicional. Ele tem aspectos tensos também no mapa dele, é um homem muito de pavio curto, e a gente tem que acompanhar para ver o que isso vai dar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu improvisei algumas coisas, outras eu tinha anotado, mas assim, semana que vem eu volto para completar o ciclo das previsões de 2017. E se você quiser entrar em contato comigo, é uma honra, é um prazer. Você pode me contatar no e-mail, que é m.buon@terra.com.br. No telefone eu tenho o meu, da editora, 11 4708 1950, e no Facebook eu também estou lá. Basta me colocar o meu nome na busca, coloque assim, ó, Mônica Buon, B-U-O-N. Você vai cair na minha página, lá na fanpage, e onde eu sempre estou conversando com a turminha que me acompanha lá há alguns anos, tá bom? Queridos, um bom domingo para vocês, uma excelente semana com a proteção aí de todos os astros, de todos os planetas. Eu tenho certeza que será uma semana maravilhosa. Semana que vem eu volto falando de mais previsões através dos anjos, das cartas do tarô, do salmo, tudo. Eu fiz uma grande pesquisa, eu estou com 20 folhas aqui para falar para vocês. Semana que vem eu vou continuar, tá bom? Beijo grande, até domingo que vem, se Deus quiser, para mais um programa Mônica Bonfilho. Namastê, obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.